Sou italiano, mas eu preciso da mão para falar. Bom, meus irmãos, é um prazer e também é um momento de agradecimento a Deus por mais uma vez poder trazer a mensagem aos irmãos, o convite que o pastor fez, em função das férias dele, e eu agradeço a Deus essa oportunidade, porque é sempre uma oportunidade de estudar mais profundamente a palavra dele. E eu convido os irmãos para nós fazermos a nossa meditação, que abram as suas Bíblias, no livro de Jó, no capítulo 21. Capítulo 21 de Jó. Nós vamos ler do versículo 7 até o 16. Jó 21. De 7 a 16. Amém? Só um pouquinho, filho. Por favor. Misericórdia. Jó 21, de 7 a 16. Então diz assim o texto: como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm crias e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam como tamborim e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são esses os que se dirigem a Deus, dizendo: deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos, e o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade, longe de mim o conselho dos ímpios. E ainda no livro de Jó, capítulo 38, mesmo livro um pouquinho à frente, capítulo 38, nós vamos ler os versículos de 4 até 11, para não ler inteiro o capítulo, porque valeria a pena a leitura inteira, mas é só para a gente ter a ideia. Capítulo 38, do 4 ao 11, que diz: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responde, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas honras. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra que nos exorta, que nos deixa meditando, e nós necessitamos, Senhor, da Tua orientação, do Teu Santo Espírito, para compreender plenamente a Tua mensagem. E é isso que nós te pedimos, que Tu estejas conosco, Senhor, e abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que aprendamos aquilo que Tu queres que aprendamos desta Tua palavra. Acompanha-nos, é o que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.
Bem, meus irmãos, eu quero hoje refletir com vocês sobre uma pergunta que atravessa séculos, culturas e filosofias. E é uma pergunta que todo mundo em algum momento já se fez. Por que Deus, um Deus bom, permite o mal no mundo? Para a gente contextualizar um pouco a ótica que eu quero abordar isso, eu vou contar uma pequena história que é verdadeira, isso não é uma historinha, não é uma história, é uma história. Em 2008, tem uma jornalista britânica, ela vive em Londres, ela é também comediante de stand-up, aquelas comédias que a pessoa fica falando, contando piadas, né? E ela também é uma ativista. O nome dela é Ariane Cherini. Ela é ateia. E ela se sentiu muito ofendida, incomodada por ver algumas frases bíblicas em propagandas de ônibus em Londres. Uma das frases que estava colocada no ônibus era um versículo bíblico. Dizia: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Isso está em Lucas 8:18. Aqui no Brasil também aconteceu, mas antes de falar aqui no Brasil, eu quero mostrar para vocês, porque ela fez uma, indignada que ficou, ela fez uma campanha para fazer propagandas sobre ateísmo nos mesmos ônibus ingleses. Como ela era uma pessoa conhecida, ela fez uma campanha, tipo uma vaquinha online, e muitas pessoas contribuíram. Dentre elas, uma pessoa muito conhecida chamada Richard Dawkins, que é um cientista, ele é um biólogo evolucionista. Ele não crê na criação, ele crê que o homem evoluiu de uma ameba, como diz o nosso irmão de fé, o Marcos Eberle, e a ameba é a nossa tataravó, segundo a visão dessas pessoas. E o Richard Dawkins contribuiu, deu dinheiro para essa mulher, junto com uma série de outras pessoas, para fazer essas campanhas. E eu quero mostrar para vocês um primeiro slide, onde aparece exatamente o ônibus que ela patrocinou. Está aí a Ariane Cherini com o Richard Dawkins na frente de um ônibus que se lê que provavelmente Deus não existe. Portanto, parem de se preocupar e aproveite a vida. Essa é a mensagem. Olha, provavelmente Deus não existe. Então, não esquenta a sua cabeça, vive a tua vida, porque Deus não existe, Deus. Essa é a visão dessas pessoas. Essa campanha, ela invadiu o mundo, ela não ficou restrita à Inglaterra, ela chegou em Washington, ela chegou na Espanha, na cidade de Madrid, Barcelona, Valência, na Itália, na Austrália, e o Brasil, como copia tudo que é ruim do mundo, a gente tem mania de copiar, copiou e resolveu trazer para cá também. Ela ia ser mostrada em Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Por algum motivo que a gente não sabe muito bem, porque não ficou muito claro, ela acabou não indo para os ônibus, porque parece que tinha uma lei, que tinha uma regulamentação sobre questões de propaganda em ônibus e tal, enfim, não foi para o ônibus, mas foi para outdoors que foram espalhados em várias cidades. Mas o próximo slide. E tinham 4 slides, 4 propagandas, uma lá copiando, mostrando lá o Charles Chaplin, falando que ele era um ateu, mas ele era uma pessoa de boa índole, né? Bom caráter. Ela diz: religião não define caráter. Então eles mostram, um cara que era ateu, que é o Charles Chaplin, ele era uma pessoa boa, na visão dele, uma pessoa boa, e ele era ateu. E por outro lado, Hitler, que era cristão, ele fez tudo o que fez. Então eles estão mostrando extremos, né?
Primeiro que isso não representa absolutamente nada. Existem cristãos bons e existem cristãos ruins também, assim como existem ateus bons e ateus ruins. Isso não significa, não é definição. Uma segunda foi, se Deus existe, tudo é permitido. Aquela visão assim, se Deus não existe, então vamos viver a nossa vida, porque se Ele não existe, não tem nenhum tipo de consequência dos nossos atos. Então, eles dizem, se Deus existe, tudo é permitido. O que eles estão dizendo? Olha, como Deus não existe, Ele permite, inclusive, que se derrubem as torres gêmeas, colocando isso na conta dos cristãos. Aqui embaixo, somos todos ateus como os deuses dos outros. Estão dizendo que os cristãos falam muito mal dos pagãos, porque eles são ateus com esses outros deuses. Só o nosso Deus, e nós sabemos que isso é uma verdade, só o nosso Deus que é efetivamente Deus. Essa era mais uma, e a última ali, a fé não dá respostas, apenas impede perguntas. Como quem diz assim, a prisão de pessoas porque fazem perguntas inconvenientes é com todos os cristãos. É isso que eles estão querendo dizer. Isso essa campanha foi patrocinada por essa ateia. Foi patrocinado por essa organização, é aquele que estava mesmo, pela ateia, que é uma organização www.ateia.org.br. É uma das empresas uma instituição que patrocinou isso daí. Bom, essas frases que foram exibidas, elas são dignas do mesmo autor que falou: meu corpo, minhas regras. Vocês já ouviram falar essa frase? Meu corpo, minhas regras. Isso recente, é uma frase que a gente não sabe quem inventou. Mas existem outras frases mais antigas, como uma de Diderot, que é um autor francês da época do Iluminismo, que ele disse que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. A visão que ele tinha a respeito dos cristãos. Ou um outro autor, Thomas Paine, que disse: a minha mente é meu próprio templo. Eu, dentro de mim, a minha mente, meu pensamento é o meu templo. Ou toda religião é uma fraude. É o que dizia esse Thomas Paine. Todas essas frases, elas representam uma lógica comum, que é: se há mal, Deus não é bom. E se Deus permite o sofrimento, então Ele não existe. Essa é a visão. A pergunta que a gente se faz é: essa conclusão faz sentido à luz das Escrituras? Tudo isso que nós falamos, essas frases até agora, elas são ecos de um movimento chamado Iluminismo, que aconteceu lá no século 17 e 18. Ela não é atual, e essas ideias são herdeiras desse iluminismo, que é quando o homem passou a se enxergar como o centro do universo. O homem virou o centro do universo. Os iluministas defendiam que o uso da razão em detrimento da fé e da tradição religiosa para compreender o mundo, organizar a sociedade, e alguns dos expoentes desse pensamento foram Voltaire, Rousseau, Diderot e alguns outros. Todas essas frases que nós vimos representam a mesma ideia. O homem é soberano, Deus é dispensável e a nossa autonomia é absoluta. Essa é a ideia que está por trás disso. O problema é que quando essa autonomia que nós pedimos ou exigimos produz caos, produz sofrimento, injustiça, violência, dor, luto, contrariedade, o mesmo homem que rejeita Deus passa a culpar Deus. Mas Deus já tinha dito isso para nós, que isso ia acontecer. Ele avisou isso lá no Gênesis. Gênesis 3, 16 a 23, a Bíblia nos mostra que o sofrimento não começou no século 21.
Ele começou no Éden. Nós vemos as consequências lá em Gênesis, porque Deus advertiu, o homem desobedeceu e a queda trouxe dor, fadiga, conflito, morte, expulsão da presença de Deus. E não apenas o homem caiu, mas a criação inteira foi afetada. E isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que esta queda foi apenas do homem, mas não, foi a criação toda. A terra está com problemas, a criação, a terra geme, furacões, terremotos, tsunamis, pestes, pragas, seca, inundação. A terra não era para ser assim. Deus não ia ter, no início, antes do pecado do Adão e da Eva, a terra não era assim, não era para acontecer isso. Maldita é a terra por tua causa, de Gênesis 3:17. O mal não é um defeito da bondade de Deus, é consequência da rebelião humana. Nós queremos desafiar as ordens de Deus, e como uma criança nós queremos testar Deus. Quando a gente olha para uma criança pequenininha, bonitinha, né, a gente vê o retrato perfeito da humanidade. Os pais dizem: não toque nisso, você vai se machucar. Não suba aí que você vai cair. Não vá brincar com o cachorro na cozinha, vá para o quintal. E o que a criança faz? Obedece. O que ela faz? Ela ignora, se machuca, cria confusão, chora, reclama e culpa alguém. Quem? Neste caso, cachorro. Não, próximo. Travou? Até o slide está com raiva. Mas tudo bem, ele coloca. Na hora, a criança, quando é pega no pulo, o que ela fala? Ela tem que arrumar uma desculpa e tem que arrumar um culpado. Neste caso específico, a criança foi brincar com o cachorro na cozinha, fez uma bagunça, a culpa é de quem? É do cachorro. É a foto que daqui a pouco aparece ali. O cachorro apontando o gato, o rapaz, o garotinho, apontando o cachorro, ó, a culpa dele. Até parece que eles são filhos de Adão e Eva, arrumaram um culpado. É isso que a gente vê. Porque crianças também pecam, porque elas também são humanas. E o homem é assim diante de Deus. Nós queremos liberdade sem limite, prazer sem consequência, escolha sem responsabilidade. E quando tudo der errado, culpamos a Deus, inclusive aqueles que dizem que não acreditam nele, inclusive os ateus. Os que não creem reclamam que não querem a interferência de Deus em suas vidas. Eles dizem: não, eu não quero esse negócio de interferência, eu não vou na igreja porque eu vou ficar falando, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro, eu não quero a interferência de Deus. Mas quando Deus os deixa sujeitos às suas vontades e dá errado, eles reclamam porque deu errado. Fala: olha, mas você não queria que Deus interferisse. Você queria liberdade, Ele te deixou a sua própria vontade. Deu errado e agora você vai reclamar porque está dando errado? Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5. Amós está exatamente falando lá para o Reino do Norte: olha, gente, vai dar ruim, como diria na nossa linguagem hoje em dia. Se vocês continuarem do jeito que vocês estão indo, não vai ser bom, vai ter problemas. E Deus chega num momento onde Ele resolve efetivamente deixar aquele povo à sua própria vontade. O que diz em Amós 4 e 5? Vinde a Betel e pequem. É Deus falando através de Amós, né? Vinde a Betel e pequem, a Gilgal e pequem ainda mais. E a cada manhã trazei o vosso sacrifício, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus, isto
é o que fazemos com o nosso livre-arbítrio. Quando Deus nos deixa por conta do nosso próprio livre-arbítrio, Ele vira para nós e fala: vem, peca, não é isso que você gosta? Não é isso que você quer? Vem, peca. Peca em Betel, peca em Gilgal, porque Betel e Gilgal eram os pontos onde os israelitas do Reino do Norte iam cultuar aos deuses pagãos. Isso tudo é porque Deus nos deu liberdade real. Nós não somos robôs. E é por isso que Deus permite que nós colhamos os frutos das nossas escolhas. É fruto das nossas escolhas. Paulo, em Romanos 8, 22, escreveu: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós sofremos angústias, mas o que? É fruto das nossas escolhas. Não é culpa de Deus, é porque nós escolhemos mal. O sofrimento humano não é prova de que Deus é cruel, é prova de como usamos a nossa liberdade contra a vontade de Deus. O texto de Jó 21, que nós lemos, de 7 a 16, ele fala de um questionamento que é muito comum a gente fazer, e é comum nos dias de hoje, que é a velha pergunta: por que os maus se dão bem neste mundo?